Nesse vídeo nós vamos para a segunda parte da Revolução Francesa. Na primeira parte falamos os principais fatos que aconteceram de 1789 até 1791, que é o começo da Revolução e a promulgação da primeira Constituição Francesa. Nesse vídeo, portanto, nós vamos continuar de onde paramos no último vídeo e vamos falar sobre o fim da monarquia. No primeiro vídeo nós vimos que a monarquia absolutista acabou e se tornou uma monarquia constitucional, e nesse nós vamos ver o fim dessa monarquia constitucional, a instauração da República Francesa, e vamos terminar com o fim da chamada Convenção Nacional. No próximo vídeo nós falaremos sobre o Diretório, que vai de 1795 a 1799, com o golpe de 18 de Brumário, e nós temos o início da chamada Era Napoleônica. É muito importante deixarmos bem explicadinho a Revolução Francesa, porque ela vai de modo direto influenciar tanto a história do Brasil, quanto a história de todo mundo, e por isso que nós estamos fazendo ela bem explicadinha em 3 vídeos separados. Portanto, no último vídeo nós vimos que aconteceram 2 fatores muito interessantes ali no final do vídeo. O primeiro foi a promulgação da primeira Constituição Francesa, que acabou com os direitos feudais e fez com que o rei ficasse preso em Paris. Ele não podia sair do palácio ali em Paris, então ele se tornou um refém das cortes. E também nós tivemos, por parte da Áustria e da Prússia, a chamada Declaração de Pionitz, em que os outros estados absolutistas da Europa, em especial a Áustria e a Prússia, declararam a sua intenção aberta de restaurar a monarquia absolutista na França. Por quê? Primeiro porque existia um laço sanguíneo entre a Áustria e a França, né? Maria Antonieta, que era esposa de Luís XVI, ela era austríaca, e segundo que eles tinham muito medo daqueles ares revolucionários se espalharem pelo resto da Europa. Então, nós vamos começar desse ponto nesse vídeo. Então, nesse momento em que nós temos uma monarquia constitucional instaurada na França, nós temos à direita da Assembleia sentados os aristocratas, os nobres e a alta burguesia, e à esquerda da Assembleia nós temos a baixa burguesia e os revolucionários mais radicais. É daí que surgem aquelas noções de esquerda e direita. Uma das definições de esquerda e direita vem desse período, os mais revolucionários à esquerda e os mais conservadores à direita nesse momento. Acontece que essa Constituição de 1791, ela consolida alguns avanços dentro do caráter iluminista de abolir os direitos feudais, etc. No entanto, ela ainda foi muito conservadora sobre uma ótica revolucionária. Ainda existiam determinados resquícios que a baixa burguesia e os camponeses não aceitaram de bom grado. Então, uma parte da Revolução se sentiu traída por essa outra parte que promulgou a Constituição de 1791. Portanto, nós vamos ter uma insatisfação e o início de uma rixa entre essa ala mais revolucionária e essa área mais conservadora à direita. E isso vai acabar se materializando na prática um pouco depois na disputa entre os jacobinos mais revolucionários, e os girondinos mais conservadores. Um caráter muito interessante dessa Constituição de 1791 também é a nacionalização dos bens da igreja. Acontece que com essa Constituição, os padres, os bispos, eles deixam de obedecer ao Papa e começam a obedecer ao Estado francês. Eles se tornam funcionários públicos, assim como já era na Inglaterra, por exemplo. Isso faz com que todos os bens da Igreja Católica sejam confiscados, então nós temos um confisco geral e nós temos uma perseguição generalizada àqueles membros do clero que não declarassem sua lealdade ao Estado francês. Portanto, vai ser um grande período de perseguição também à Igreja Católica e aos clérigos que não juraram uma fidelidade à Constituição francesa. Então, em 1791, juntamente com a promulgação da primeira Constituição e a Declaração de Pionitz, a Assembleia Nacional Francesa decide por declarar uma guerra preventiva contra a Áustria em 1792. Portanto, nesse momento nós temos a primeira guerra revolucionária, a França revolucionária contra a Áustria, o Sacro Império e a Prússia. E acontece que essa é uma guerra muito conturbada, parecia que os franceses iriam perder, eles chegaram bem perto de perder. No entanto, por algum milagre estratégico, no final de 1792, eles conseguiram virar a guerra a favor deles e eles ganham a guerra de 1792 na chamada Batalha de Valmy. Com isso, a Revolução Francesa ela se consolida e eles agora arranjam uma desculpa para poder prender o rei Luís XVI, teoricamente, porque na prática ele já estava preso, e também para poder acabar com a monarquia. Os revolucionários alegaram que membros contra-revolucionários da Assembleia, juntamente com antigos aristocratas e o rei, haviam prestado serviços de espionagem para os austríacos e os prussianos, e portanto eles eram traidores. Acontece uma série de massacres, esses massacres ficam conhecidos como Massacres de Setembro de 1792, em que muitos contra-revolucionários vão ser mortos, enforcados, apedrejados,
aliados, e aí também nós temos o começo do desenvolvimento da chamada guilhotina, que vai ser extremamente famosa nos próximos anos, que vão ficar conhecidos como o período do terror, o reino do terror da Convenção Nacional. Portanto, nesse momento o rei é declarado traidor, ele é condenado e nós temos aí o fim da monarquia na França, o fim definitivo. Primeiro acabou a monarquia absolutista, agora acaba a monarquia constitucional também, e nós temos a proclamação da Primeira República Francesa em 1792. Portanto, com a Convenção Nacional, ela vai de 1792 a 1795, nós temos aí então o começo da Primeira República Francesa. Quem assume o poder na França são os jacobinos. Eles afastam os girondinos do poder, nós temos uma grande perseguição em torno dos girondinos que estavam no poder ali no começo da monarquia constitucional, e agora quem manda é os jacobinos, principalmente a figura de Robespierre. A Convenção Nacional era como se fosse um conjunto de homens do Partido Jacobino, eram cerca de 11, 12 homens, mais uma assembleia, e eles governavam a França. E as principais características dessa Convenção Nacional vai ser uma grande perseguição aos opositores, não apenas os girondinos e os contra-revolucionários, como também outros membros do Partido Jacobino que eles consideravam como oposição interna ao Partido Jacobino. Então nós vamos ter uma grande perseguição a todas as alas da França, tanto os aristocratas, jacobinos, girondinos, e isso vai fazer com que cada vez mais essa Convenção Nacional fique isolada. E é o que nós vamos falar um pouco mais pra frente, quando ela de fato acabar. E ela vai acabar por causa desse isolamento político que ele vai ter, por causa dessa perseguição que foi promovida principalmente por Robespierre. Robespierre vai instaurar o chamado Tribunal Revolucionário, cuja função era exatamente julgar os inimigos da Revolução, e normalmente eles eram condenados sem muitas provas, sem direito de defesa, à guilhotina. E um desses condenados à guilhotina vai ser o Luís XVI, em 1793. Em 1793, Luís XVI ele é guilhotinado, e isso acaba por ser o estopim para a chamada Primeira Coalizão contra a França, em que vários países, Inglaterra, Áustria, Prússia, Holanda e tantos outros, se juntam numa guerra aberta contra a França e contra a Revolução Francesa. Essa vai ser a primeira coalizão de várias outras que nós vamos ter até o fim das eras napoleônicas. Vai ser um total de 7 coalizões tentando impedir a instauração da República Francesa, da Revolução Francesa. Essa é apenas a primeira delas, que também vai ser derrotada pelos franceses. Então você percebe o poder daquela revolução, mesmo com toda a instabilidade interna, eles ainda assim conseguem derrubar uma coalizão externa em todo aquele contexto de guerra civil que nós estávamos tendo também na França. Então, durante esse governo do Robespierre, nós vamos ter uma grande perseguição aos opositores políticos, como eu disse, mas essa perseguição ela vai se consolidar com o assassinato de Marat. Marat ele era como se fosse um jornalista, ele escrevia para alguns jornais na França, e nesses jornais ele denunciava os chamados inimigos da Revolução. E normalmente quem era denunciado nesses jornais, pouco tempo depois era executado ou pelo governo francês ou pelos próprios revolucionários justiceiros. Quando ele é assassinado em 1793, aí é que nós temos a consolidação das perseguições, de tal modo que o Robespierre ele manda para a guilhotina cerca de 35 mil a 40 mil pessoas, ou seja, nós temos mais execuções durante a Revolução Francesa, nesse pequeno período do Reino do Terror, que foi de 1792 a 1794, do que, por exemplo, em toda a Inquisição Espanhola, que durou séculos e mais séculos. Robespierre, portanto, por causa dessas perseguições, ele acaba ficando cada vez mais isolado politicamente, e ele sofre um golpe dos girondinos e de outros setores dos jacobinos. Esse golpe fica conhecido como o golpe de Nove Thermidor. Nove Thermidor, na verdade, ele era aquele mês lá dos revolucionários, que eles haviam mudado o calendário. Então, 18 de Brumário, 9 de Thermidor, são datas do calendário revolucionário, e por isso que a gente tem um pouco de estranheza em relação a essas datas. Então, com esse golpe, a Convenção Nacional, ela abandona Robespierre, aquela ala jacobina, ela acaba por extinguir determinadas medidas que haviam sido aprovadas durante o governo de Robespierre, como, por exemplo, a lei do preço máximo, que era uma lei muito impopular entre alguns setores da burguesia, leis que, por exemplo, proibiam outros partidos de oposição. Todas essas leis que eram consideradas impopulares, confiscos gerais que aconteceram, foram extinguidos, e aí nós temos o fim do Reino do Terror, com o próprio Robespierre e outros agregados a ele sendo também guilhotinados. Essa nova Convenção Nacional agora, que não é mais aquela dos jacobinos, aquela do Robespierre, mas que é composta por vários setores, como os girondinos, que voltaram ao poder, alguns aristocratas, então nós estamos falando de uma convenção mais conservadora, eles passam uma terceira Constituição. Então nós tivemos uma em 1791, que fez a monarquia constitucional, em 1792, que fez a proclamação da República, e agora nós temos uma terceira Constituição em 1794,
cujo objetivo é acabar com a Convenção Nacional e instaurar o que nós chamamos de diretório. Diretório esse que vai ser guiado pelos girondinos, não mais pelos jacobinos, vai encerrar o reino do terror. É evidente que os massacres e as perseguições elas vão continuar, no entanto agora isso vai ser um pouco mais controlado, vamos dizer assim, e nós vamos ter aí a composição do governo por 5 diretores girondinos e mais uma assembleia. Esse diretório ele vai durar, portanto, de 1795, que é quando ele começa de fato, e vai até 1799 com o golpe de 18 de Brumário guiado por Napoleão Bonaparte. Mas nós vamos falar sobre o diretório no próximo vídeo aqui do canal. É interessante percebermos que no período dessa primeira coalizão que nós temos a ascensão de Napoleão Bonaparte. A primeira coalizão teve a vitória da França, que pôde consolidar a Revolução Francesa. Ela vai ter um momento muito interessante que é o chamado Cerco de Toulon, que foi quando nós tínhamos alguns monarquistas e contra-revolucionários que estavam sediando uma parte da França. Eles vão ser postos sobre cerco e derrubados por um general que estava em ascensão, um general Córsego, que ele era italiano na verdade, nem era francês, conhecido como Napoleão Bonaparte. Portanto, é nesse momento que Napoleão Bonaparte ele vai surgir como um grande general. Essa imagem dele como um herói nacional vai ser consolidada durante o diretório, porque ele vai conseguir reprimir algumas revoltas internas na França, e é desse modo que ele consegue mais tarde dar o golpe. Portanto, Napoleão Bonaparte ele começa a ascender nesse momento, em 1793, durante a Guerra da Primeira Coalizão. Mas isso é evidente que nós vamos falar no próximo vídeo. Qualquer dúvida, aqui nos comentários. Que Deus abençoe sempre. Até o próximo vídeo.